Federal publicou um mapa sobre o encarceramento, que é um dado muito importante. Eu queria agradecer a presença da pesquisadora que coordenou o trabalho, chamada Jaqueline Senhoreto, professora da Universidade Federal de São Carlos, que está aqui presente conosco. Cumprimentar o Renan Alencar, presidente da União da Juventude Socialista, o Anderson Lopes Miranda, do coordenador nacional do Movimento População de Rua, o Pedro Aguirre, da PUC e da Escola de Governo, e a Ângela Meyer, presidente da União Paulista de Estudantes Secundaristas. Chamo agora, e a nossa companheira Tamara, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Chamo agora o nosso... Opa, é nós agora, hein? Super importante, viu? Esse cara veio do Alto Veracruz. Alto Veracruz é uma favela, uma comunidade importante em Belo Horizonte, e com a arte, com a consciência dele, está arrebentando a boca do balão, no Brasil e no mundo. Flávio Renegado. Boa noite aí a todos. Satisfação máxima aí. Aí, Reginaldo, eu já estou itinerante, estou acompanhando a CPI já agora, né? A gente teve a felicidade de receber essa CPI lá na minha comunidade, Alto Veracruz. A gente teve uma discussão. Infelizmente, a gente não pôde ter a presença massiva da juventude como a gente teve aqui, porque a polícia estava lá na porta, né, e inibiu a juventude de entrar. Mas a gente fez o debate assim mesmo, e depois a gente foi para a Assembleia e continuou fazendo esse debate de forma bacana, com muitas pessoas bacanas que a gente teve o prazer da presença, e tivemos o desprazer da presença de outras também, mas faz parte, a luta é democrática, a gente tem que aceitar todo mundo que vem e está aí para discutir dentro desse espaço amplo. Eu queria falar rapidamente aqui, a fala do Juninho foi sensacional, acho que foi uma das falas que mais me completou aqui dentro desse processo todo, e queria falar que nem todos os meus amigos de infância tiveram a oportunidade de sobreviver para estar vendo esse avanço que a gente está tendo hoje, que é essa CPI. Muitos deles ficaram no caminho. Eu tive o rap, eu tive a arte que me possibilitou traçar um outro percurso para a minha vida, mas os meus amigos não. E não adianta eles falarem que a gente faz a opção de que a gente vai para a escola, outros não, porque às vezes a gente não tem a oportunidade, a opção de escolher, porque a gente precisa ir para a rua trazer comida para dentro de casa, isso é sério, porque o poder público não cumpre o papel dele. E a gente não fez nenhuma política de reparação de danos com a juventude, com a população negra e indígena desse país, e a gente dá o descaso da violência. E isso tudo, hoje, eles querem sintetizar, falando que a culpa é do jovem de poder, sendo que o tráfico manipula a juventude, que a redução vai ser a alternativa para a gente poder tirar a violência das ruas, mas não, isso é controle populacional, viu, galera? Eles estão querendo exterminar a nossa juventude, eles querem exterminar o nosso povo, isso é extermínio. E essa CPI está aqui para poder travar essa luta, correto? A parada é a seguinte. Deixa eu dar uma respirada, porque tem hora que é foda, né? O coração acelera. A parada é a seguinte, eu sobrevivi, eu estou com 32 anos de idade, eu sobrevivi para poder ver essa CPI acontecer, e vou sobreviver para a gente poder ver a reforma política e não ver essa bancada da bala, vir com essas leis loucas, querendo reduzir a idade da nossa juventude e querendo armar o nosso povo para a gente continuar se matando. Estamos aqui para dizer não para a redução da maioridade penal, a gente quer mais escola, menos presídio. A nossa juventude quer viver juventude boa, juventude viva, e estamos na luta. Obrigado aí, estamos juntos. Obrigado, Flávio. Está aqui a nossa companheira Edna Roland, que é coordenadora da Igualdade Racial da cidade de Guarulhos. O Eliseu Soares, secretário adjunto da CEPI da capital. Eliane Dias, que coordena o SOS Racismo da Assembleia Legislativa, é companheira do Mano Brown e pediu para dizer que ela está aqui e o Mano Brown está na luta conosco. Flávia Costa, conselheira estadual do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Eu quero chamar agora para falar o Wesley, representando a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e, na sequência, o companheiro Denis, da articulação Quilombação. Vai lá, Wesley. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Com a letra de Mano Brown e Racionais, que eu queria começar saudando essa iniciativa da CPI, que investiga o genocídio da juventude negra,
Primeiro, focar nessa palavra genocídio, né? Porque não se trata de uma ação isolada, de uma ação que ocorre em uma proporção menor e menor escala. Se trata, de fato, de uma matança que ocorre no Estado brasileiro contra a juventude negra. Eu acho que a relação, inclusive, do Estado brasileiro e do genocídio da juventude começa desde que o regime escravista começou no Brasil, se perpetua com os autos de resistência à ditadura militar e agora volta com a redução da maioridade penal. A UBS, em seus 68 anos de existência, sempre lutou em prol de educação de qualidade. Muitos foram aqueles que fizeram ouvidos de mercador para os apelos dos estudantes nas ruas. E agora são eles que sempre acharam e trataram a juventude como um problema que visam impor esse retrocesso, que é a redução da maioridade penal. Ao passo em que a gente avançou com as cotas, com o Estatuto da Igualdade Racial, com o Programa Juventude Viva, é necessário responsabilizar quem, de fato, comete esse delito. E é o Estado brasileiro, seja pela sua ausência, seja pela ausência de educação de qualidade, por cultura, por lazer, por mais escolas, ou seja, pelo fato de se apresentar minimamente em muitos lugares através da polícia militar. Porque em muitos lugares que o Estado chega para nós jovens através da polícia só para reprimir e para ser mais um braço do Estado para criminalizar e para matar nossa juventude. Por último, eu queria dizer a todos que estão aqui presentes que desde o início do mês, a UBS e a UNE criaram um movimento e acampam Brasília, o Ocupe Brasília, e 30 agora, na votação da redução da maioridade penal, o STF já garantiu o habeas corpus para que nós ocupemos a Câmara da Assembleia para gritar para toda a bancada bala e para todo o Brasil que vamos barrar o retrocesso, não vai ser a nós, a juventude brasileira, que vai ser imposta a redução da maioridade penal. Nós queremos o jovem negro vivo e essa luta nos une. Valeu, Wesley. Pessoal, valeu, Wesley. Ó, tá aqui o Cosme Nascimento, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Sociocultural Negro, sim. O Nuno Coelho, que é Conselheiro Nacional da Igualdade Racial da CEPI. A Cleide de Almeida, que é diretora do Congresso Nacional Afro-Brasileiro. E o Simvaldo José Firmo, que é advogado e coordenador do Departamento Jurídico do Instituto Negro Padre Batista. Vamos ouvir agora o Denis. Vamos agora ouvir nosso companheiro Denis, professor, esteve conosco lá na CPI em Brasília, fez um grande depoimento lá em Brasília. E, na sequência, vamos ouvir o Chico Bezerra, do Comitê contra o Genocídio. Vai lá, Denis. Ok. Boa noite a todas e todos, boa noite, senhores deputados. Eu estive na audiência pública da CPI em Brasília, em maio. Naquela ocasião, quero repetir, ressaltar isso, a importância simbólica, importância política e simbólica, de nós termos a deputada Rosângela, mulher negra, como relatora da CPI, no momento que o Congresso tem uma pequena presença de mulheres negras na Câmara, na composição. Então, Rosângela, parabéns novamente, repito isso, acho importante para nós, o Movimento Negro, para as mulheres negras, a sua presença como relatora da CPI. O Douglas Belchior, grande companheiro, comentou aqui na sua fala inicial que genocídio depende de um projeto de Estado. Dizem que não há uma ação de Estado. Eu já estou no Movimento Negro há mais de 30 anos. E existe, sim, um projeto de Estado de genocídio. Em 1990, quando nós estávamos organizando o primeiro encontro nacional de entidades negras aqui em São Paulo, no Pacaembu, né, eu, Flavinho, Simvaldo, vários outros aqui presentes para organizar esse encontro. Naquele momento, nós denunciamos um documento da Escola Superior de Guerra, que dizia textualmente que era estratégico para o Estado brasileiro exterminar as crianças de rua e os cinturões de miséria. Citei esse documento na CPI, na audiência pública. É importante nós levantarmos esse documento. Naquela ocasião, o deputado estadual está aqui presente, Jamil Murad está aqui presente, propôs uma CPI aqui na Assembleia Legislativa, CPI essa, inclusive, que não teve nenhum resultado por conta da composição conservadora. O que nós observamos, 25 anos após, que esse projeto retorna com força. E a única forma de nós reagirmos a esse projeto político de genocídio, de extermínio, é justamente nos mobilizarmos, irmos para a rua e pressionar a Câmara e todos os poderes constituídos para que efetivamente isso não constitua. Faço minhas palavras do Juninho. Nós temos que sim nos mobilizarmos para aprovar um projeto de lei que põe fim aos autos de resistência, que é um instrumento institucional que legitima o assassinato de jovens
crianças de rua pelos policiais. É necessário isso. Nós precisamos, sim, exigir que se esclareçam de vez os crimes de Maio. As mães de Maio precisam, sim, saber o que aconteceu com seus filhos. Não é crível numa democracia que esse tipo de atitude que infere totalmente o Estado de Direito continue acontecendo. Que a favela continue vivendo ainda com invasões de domicílio sem mandados de busca. Que continue existindo execuções extrajudiciais, que continue existindo prisões ilegais, que continue existindo tortura nas delegacias. Tudo aquilo que durante a ditadura militar nós denunciávamos contra os presos políticos, hoje acontece, continua acontecendo com a periferia. Por isso a gente diz, a democracia não chegou da periferia. A periferia vive em estado de sítio, vive em ditadura ainda, e é necessário que a gente termine isso. Quero finalizar minha fala, novamente, né, reforçando o convite do Juninho. Dia 30 de junho é necessário que a gente faça uma grande caravana a Brasília para barrar de vez a redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal atende única e exclusivamente o interesse das forças que querem o extermínio. Atende também uma parcela de deputados que são financiados por empresas que querem privatizar os presídios. Né? E defendemos, finalmente, né, a aplicação plena do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, dia 30, todo mundo tem que estar em Brasília para pressionar, exigir não a redução da maioridade penal. Esse é o recado que eu lambação. Valeu, galera! E valeu, Denis. Para encerrar, só, terminar com um grito que os jovens de Soweto, da luta contra a apartheid, diziam: Amandla Aueto, poder para o povo preto! Valeu, Jorge. Denis, registrar aqui a presença do Flávio Jorge da CONEM e do Jefferson Lima, secretário nacional da Juventude do Partido dos Trabalhadores. Olha, vamos chamar agora o Chico Bezerra, que é do Comitê contra o Genocídio, e na sequência a Rosa Anacleto Dal Negro, tá bom? Cadê o Chico? Tá por aí? Chico, depois Rosa, depois Karina Vitral, presidente da UNE. Bora, Chico. Tá bom. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a essa mesa. Espero que vocês que estão abrindo isso em nível federal cutuquem um pouco para que saia uma CPI aqui no estado de São Paulo. Uma CPI pela Assembleia Legislativa. Porque tem muitas coisas para ser ditas em todas as nossas regiões. Não vou falar da Brasilândia. Brasilândia, aonde a escória da Polícia Militar do Estado de São Paulo é mandado para lá. Tanto é que lá eles se matam. E a nossa juventude lá toda semana está morrendo, chacinada por quem? Pela Polícia Militar, que, diga de passagem, não é responsável total. O responsável é esse governador genocida, fascista, de nome Geraldo Alckmin. Eu faço um pedido à plenária. Os próximos movimentos que o comitê, e junto com outros movimentos, vamos para a rua. Porque aqui foi dito pelo pessoal do Levante Popular, se não for de um jeito, será do outro. Porque não dá mais para aceitar, viu, meu caro Orlando e outros, a matança, a chacina da nossa juventude. Não dá para aceitar, como foi dito aqui, esconde a história do povo preto, pobre da periferia há muito tempo. É vergonhoso. Nós temos uma lei que é para ensinar a história do nosso povo, e ela já está há mais de 10 anos e não se procuram implementá-la. Aí eu culpo, existem exceções, mas são raras. Eu culpo os deputados dessa casa, eu culpo os deputados em nível federal, mas nós estamos aqui para somar. E para somar, vocês têm que entender, foi dito lá em cima, o primeiro embate é redução, não permitir esse crime contra a nossa juventude. Foi dito aqui, e é importante,
pessoal saber, as nossas mães têm medo de falar. Por quê? Porque, vou dar um exemplo aqui. No Glicério foi lá e matou um jovem. E esse policial saía falando, Chico, para se concluir, abriu faz um a favor. boca, nós vamos matar mais. Eu vou concluir e aproveitar e dizer e pedir aos deputados da Assembleia, com todo o respeito, a comissão especial é um passo, mas é muito mais importante uma CPI, porque vocês irão ouvir, de fato, e de direito, o que acontece nas 4 zonas desse estado de São Paulo, principalmente aqui nesse município, que aceitou a operação delegada. Muito obrigado. Ok, obrigado. Eu quero registrar também a presença do mandato do Ivan Valente, do PSOL, na pessoa do Juninho. Obrigado. Bom, em seguida, a Rosa Anacleto da Unegro, depois a Karina da Uni, e aproveito para registrar aqui a presença da coordenadora do PRB, Mulher São Paulo, né, a Tabata Yamaguchi, e a vereadora Karina do PRB de São José do Rio Preto. Boa noite, senhoras deputadas, senhores deputados e plenário, Movimento Negro. Na década de 90, o Movimento Negro lança a campanha Não Mate Nossas Crianças. Hoje, em 2015, 25 anos depois, eu venho aqui e tenho um dado a apresentar. 30 mil jovens são mortos de forma violenta pela PM e 23.100 desses jovens são negros. Então, esses negros, na idade entre 15 e 29 anos, são executados pela PM. Continua, portanto, o processo, depois de 25 anos, da matança dos nossos jovens. O que a gente tem a dizer é que, de fato, como foi dito por alguém que já me precedeu aqui, é um genocídio programado, sistemático da população negra. E nos espaços, nas comunidades onde ocorrem esses crimes, a comunidade é aterrorizada. Ela não pode falar sobre. Então, esse terror faz com que ela não se exponha com medo da retaliação que virá. Essa mesma polícia, que é uma polícia genocida, ela tem, na verdade, como ação, a sua lança de ação, o racismo. Racismo que justifica, por exemplo, uma abordagem violenta a todo jovem, na periferia, ou mesmo no espaço que ele for alcançado por essa polícia. Essa ação é violenta, constrange e faz com que os nossos jovens, se tiver qualquer reação, até de fala, justifica e legitima a ação deles depois de extermínio desse mesmo jovem. E o que fica é uma dor muito grande para as mães e famílias, porque nessa resistência, esse jovem vai ser exterminado, e esse extermínio é sem dúvida nenhuma, para a família e para a sociedade, uma grande perda, na medida que nossos jovens negros que sofrem e a sociedade que vai fazer com que vai perder com esses jovens, com a morte desses jovens. Nesse sentido, eu acho que o que nós denunciamos e que hoje a CPI dá a oportunidade que a gente, de fato, diga para a sociedade brasileira que não mais é possível continuar esse genocídio, e nós sempre tivemos reação, mas não tinha quem ouvisse, e essa CPI vai mostrar um caminho. Não é de graça, por exemplo, que hoje não tenha ninguém aqui para abrir essa sessão da CPI, porque seria direitos humanos que o faria. Mas como um governo, como esse do Estado de São Paulo, que é genocida e que legitima toda a violência sofrida pelos nossos jovens, estar aqui para abrir essa CPI. Não tem coragem para isso fazer, mas, com certeza, a CPI dará uma resposta, e essa resposta fará com que nós tenhamos uma CPI no Estado de São Paulo que mostre o quanto esse governo racista contribui para o genocídio
dos jovens de São Paulo. Obrigada. Obrigado, Rosa. Registrar aqui a presença do Tiago Soares, Secretaria de Direitos Humanos do PT de São Paulo, Fábio Adonis, da Associação do Jardim Ipanema, Jaraguá. Pessoal, a gente vai insistir no tempo, por conta de a lista ser grande, a gente precisa ouvir todo mundo. E não é bacana ter gente falando aqui e não ter público para ouvir. É bacana todo mundo acompanhar o maior número de participações. Então é importante a galera cumprir o horário de 3 minutos para que a gente possa ouvir todo mundo, certo? Eu quero chamar agora a presidenta da União Nacional de Estudantes, a Karina Vitral, e na sequência o Gabriel Medina. Boa noite, galera. Eu queria saudar a todo mundo que está participando dessa audiência pública. Queria saudar a mesa. Vou economizar saudações para economizar nos 3 minutos. Mas eu acho muito importante, muito simbólico, que essa CPI esteja acontecendo aqui no estado de São Paulo. Num momento muito especial para a vida política do Brasil, mas especialmente para a nossa juventude. Está em curso uma disputa política sobre os rumos da juventude. No Congresso Nacional estão projetos que retrocedem direitos para a sociedade em geral, serão retrocessos para o Brasil e para a Constituição brasileira, mas que ferem de morte, especialmente a juventude. E a juventude que tem cor, tem raça, tem classe social e tem ocupação geográfica na cidade. Significa uma juventude negra, periférica e pobre. Por isso, eu queria saudar essa realização que fala do extermínio da juventude negra, porque ela tem o desafio de, primeiro, reconhecer que existe um extermínio. De segundo, dizer quem é o agente do Estado que promove o extermínio e por que o Brasil ainda sustenta uma polícia militar, que é um resquício, um dos únicos resquícios que a ditadura militar ainda traz no Brasil. Também é preciso reconhecer que a gente precisa que essa juventude que morre, também morre a juventude negra, porque é resquício da escravidão que viveu o Brasil. Essa disputa que está em curso no Brasil uniu a direita, os conservadores, a mídia reacionária que regozija todo dia ódio, todo dia raiva contra a juventude e querendo, reagindo, na verdade, a uma mudança em curso no país. Não é à toa que eles reagem agora, 10 anos depois que a gente popularizou a universidade, que a gente criou as cotas nas universidades, muita coisa ainda para mudar. Esses são só os primeiros passos, mas nós já começamos a mudar esse país. E eles reagem. Reagem porque são reacionários. Reagem porque querem a juventude negra fora da universidade. Reagem porque querem a universidade só para a elite, só para os brancos. E é por isso que eles reagem com leis que penalizam especialmente a juventude. É assim a redução da maioridade penal, mas é assim também a lei das terceirizações, que ferem em especial a juventude, mas a juventude que tem acesso a um trabalho mais precarizado que a juventude negra. Mas se cresce o conservadorismo, também cresce a resistência, também cresce a nossa unidade em luta. Por isso, a luta da nossa geração é barrar, é derrotar a PEC 171. 171 não é uma coincidência, 171 é porque é um bando de bandidos eles, que querem reduzir a maioridade penal, que querem encarcerar a juventude, que querem acabar com os sonhos da juventude. Esse seria o maior retrocesso desde a Constituição de 88 e não o passarão sem muita luta, sem muita resistência. Nós, 2 semanas atrás, em luta contra a redução, o Movimento Estudantil Unificado foi expulso de dentro do Congresso Nacional, de dentro de uma comissão que analisa a PEC 171 por spray de pimenta. Nos expulsam porque não querem um contraditório. Nos expulsam porque não querem que a juventude fale. Não, nos expulsam porque tem ódio da juventude que sonha e que luta. Mas nós continuaremos lutando. Esse ódio que nos expulsou com spray de pimenta é o ódio que extermina a juventude com bala de verdade. Porque fora do Congresso Nacional, a chapa quente, a juventude é exterminada com bala de verdade. Mas esse ódio não passará. A gente, sexta-feira, conquistou
um habeas corpus que foi deferido pelo Supremo Tribunal Federal, no qual a UNE e a UBS foram autoras desse habeas corpus para garantir que a juventude possa entrar no Congresso Nacional. Porque esse país não vai admitir que uma matéria de tanta relevância para a juventude brasileira possa passar a portas fechadas. Não passaram na comissão a portas fechadas, porque nós fomos lá, entramos mesmo assim, e vão passar, engolir esse habeas corpus, porque nós da juventude estaremos lá. Eles vão tentar passar essa PEC, mas não vão fazer sem deixar de ouvir o nosso batuque, sem deixar de ouvir nossa palavra de ordem. Muito obrigada, muita unidade. Vamos à luta no dia 30, a Brasília, barrar a redução da maioridade penal. Boa. Pessoal, nós vamos chamar agora o secretário nacional da Juventude, Gabriel Medina, e na sequência o Claudinho, que é secretário da Juventude da cidade de São Paulo. Bom, boa noite a todos e todas. Eu queria, na verdade, mais saudar a iniciativa dos deputados, cumprimentar aqui o deputado Reginaldo Lopes pela coragem, parabenizar o Orlando Silva, que está coordenando aqui por São Paulo, a deputada Rosângela, Mariana, Alessi Brandão e o Alencar, dizer que é um ato de coragem, nesse momento que a gente vive no Congresso, está presidindo essa comissão e está caminhando por todos os estados, levantando as denúncias. A Secretaria Nacional de Juventude está mais aqui para ouvir. Muita gente me conhece, eu já fui gestor de juventude aqui, estou agora com essa tarefa na Secretaria, e nós recentemente publicamos, Orlando, vários dados, inclusive com Jaqueline, o mapa do encarceramento, mas também publicamos o mapa das mortes por arma de fogo, que desmonta a tese de que nós precisamos armar a sociedade, pelo contrário, nós precisamos desarmar a sociedade, e também lançamos o índice de vulnerabilidade juvenil, que mostra que um jovem negro, em alguns estados do país, tem 13 vezes mais chance de morrer que um branco. Muita gente não quer colocar o tema racial como um tema central, ele está na centralidade desse debate, e nós achamos fundamental participar dessa construção. O governo estuda e está para lançar um pacto pela redução dos homicídios, que se articula com o Plano Juventude Viva, que é um plano tímido diante das demandas apresentadas pelo movimento social e que precisa ser reformulado e apresentado com muito mais vigor, com muito mais importância. Então, queria dizer que a Secretaria também está comprometida com a luta contra a redução da maioridade penal. Nós não aceitamos a perda de direitos e o encarceramento como alternativa. Nós queremos mais escolas, mais direitos e a efetiva implementação do Estatuto da Juventude. Então é isso, nós estamos aqui para ouvir, para registrar e para poder acompanhar as demandas que a sociedade civil traz para que a gente possa dar respostas efetivas pelo Estado brasileiro. Obrigado. Valeu, Gabriel. Eu chamei o Claudinho, agora vou pedir permissão ao Claudinho para que antes dele falar, nós possamos ouvir aqui o Maurício Pestana, que acabou de ser empossado secretário municipal de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial. E fala aqui em nome do prefeito Haddad, em nome da secretaria. Pestana, sucesso, boa sorte nessa sua nova missão e contribua para que a nossa cidade seja uma cidade mais igual, que dê oportunidades à nossa juventude, sobretudo à juventude negra de São Paulo. Maurício Pestana, secretário da CPI. Obrigado, Orlando. Quero cumprimentar a iniciativa, quero cumprimentar a relatora, Rosângela, que tem uma vida, que tem uma história de vida no Rio de Janeiro, também da periferia, uma vida muito sofrida, Alessi. Enfim, quero dizer que quando eu venho para essa plateia, quando eu vejo esse tema ser debatido aqui, eu lembro dos primeiros desenhos que eu fiz há mais de 30 anos, há 35 anos, denunciando o massacre, a violação dos direitos humanos, a tortura dos negros no Brasil. O que me deixa triste é que nesses 35 anos, hoje eu vejo esses mesmos desenhos rolando na internet, sendo usado como campanha para falar da mesma coisa, ou seja, há 35 anos que se mata, que se extermina jovens nesse país, ou até mais, e nada se faz. O que eu quero dizer, há poucas horas de ter empossado como secretário da Igualdade Racial, é que aquela secretaria está aberta, e está aberta porque tem o dever, e ela foi constituída para isso, para que esse debate, para que essas informações sejam mais disseminadas na nossa sociedade, e o que a gente pode fazer para mudar isso. Nós estamos lá para isso. Ela não vai se omitir, não vai se eximir de se posicionar. Muito obrigado. Valeu, Pestana. Pessoal, eu vou
chamar o Claudinho para falar agora. Queria, nesse momento, agradecer o empenho que a Prefeitura, através da Coordenadoria de Juventude, teve para ajudar, tanto na articulação política, quanto na organização da visita de hoje, viu, Claudinho? Eu agradeço a você e ao nosso prefeito. Coordenador da Juventude de São Paulo. E, na sequência, eu vou convidar a professora Edna Roland, da Igualdade Racial de Guarulhos. Vai lá, Claudinho. Boa noite a todos e todas. Eu quero iniciar cumprimentando todos e todas que estão aqui, na pessoa do Flávio Jorge, que é um militante histórico do movimento negro. A gente chega aqui nessa noite e percebe uma série de figuras, entidades se manifestarem, mas algumas figuras aqui sabem o quanto foi difícil convencer inúmeras entidades que, inclusive, já falaram aqui nessa noite, de que o tema da mortalidade da juventude negra era um tema preponderante e prioritário para os dias atuais. E o Flavinho nos dirigiu durante muito tempo, fazendo essa luta, esse enfrentamento de procurar o convencimento no movimento social para que a gente conseguisse chegar hoje e conseguir ter do governo federal, por exemplo, um plano Juventude Viva que reconhece que tem gente morrendo e que essa gente que está morrendo é a juventude negra. Assim como o King Nino Brau, assim como a Natalina Lourenço aqui, diretora da POSP, Mulher Negra, Edna Roland e muitas outras figuras que estão aqui. Mas eu quero dizer para a CPI que nós aqui da cidade de São Paulo, e eu vou dizer da minha vida, eu não estou falando o que eu ouço, eu estou falando o que eu vivo. E o que eu vivo é que quando eu chego na minha casa, na favela do Monte Azul, lá na Zona Sul, eu quebro viela com medo. Eu quebro viela 10, 11, meia-noite com medo. Eu tenho medo de chegar na minha casa. Esse é o sentimento de cada um e cada uma que está aqui, que mora em favela, que mora na periferia dessa cidade. A cidade tem medo. O medo é superior à paz aqui. A violência está mais forte que a paz. As pessoas têm medo de sair de casa. As pessoas não conseguem viver em paz na sua cidade, na cidade que ajudou a construir, na cidade que seus ancestrais construíram, na cidade que seus ancestrais derramaram sangue para ser o que é hoje, para ser a maior cidade da América Latina. Nós fizemos para a CPI, com base no pequeno diagnóstico que a gente ainda tem, conseguiu construir, um pequeno relatório dando exemplos de algumas regiões onde o Juventude Viva está sendo implantado. Nós temos aqui hoje vários e várias articuladores do Juventude Viva, talvez toda a equipe de articulação do Juventude esteja aqui hoje, que são jovens, homens e mulheres negras que vivenciam isso que eu estou vivendo. Senhores deputados, senhores e senhoras deputados. E eles nos fizeram um pequeno relato com alguns exemplos. Nós estamos construindo aqui na cidade, um documento mais aprofundado, com boletim de ocorrência, com material que a gente suscita o Ministério Público, que a gente suscita órgãos de investigação, órgãos que têm que tomar medidas para a gente entregar na CPI, mas nós queremos já deixar aqui esse protocolo com a CPI e dizer assim, eles justificam a mortalidade da nossa juventude porque o jovem teve passagem na polícia, porque o jovem foi na FEBEM. Eu sou ex-FEBEM. Eu tenho passagem na polícia. E eu não sou marginal, nunca fui, nem sou psicopata. Eu sou a prova viva de que a juventude de São Paulo, ou as juventudes de São Paulo e as juventudes do Brasil, podem colaborar para que esse país tenha um destino mais justo e mais igual. Eu sou isso. E tem um monte de gente aqui. Adriana de Cássia Moreira é mestre pela USP. Viveu as mesmas condições que eu na periferia de Guarulhos. Tem um monte de Tamires aqui, ó. Está se formando pró-unista pelo Mackenzie. Tem um monte de exemplos aqui que são exemplos positivos. Leci Brandão, filha de merendeira, deputada no segundo mandato, uma das maiores artistas que o Brasil já produziu. São desses exemplos que eu estou falando. E eu quero dizer o seguinte,
que nós não vamos descansar. Na gestão pública, nós temos o compromisso de não fazer, não ter postura recuada. Nós vamos continuar dentro da gestão pública, lutando contra o racismo institucional, racismo esse que mata todos os dias a nossa juventude, que derruba todos os dias um avião de jovens negros e periféricos nesse Brasil. Eu queria terminar protocolando esse documento com a CPI e dizendo que nós estamos produzindo muito mais coisas, porque o racismo está cada vez mais criativo. No Grajaú, em Parelheiros, eles mataram 6 em 3 pontos diferentes, com balas e calibres diferenciados. No Jardim Brasil, um jovem morreu perguntando para o polícia, por que o senhor atirou em mim? No Grajaú, a semana passada, o jovem falou, mas o senhor não precisa me matar. E lá na Pavilhão 9, para concluir, eles colocaram os moleques de joelho para matar. É disso que eu estou falando. Obrigado, Claudinho. O Danilo Góes, da Frente Municipal contra a Redução na Maldade Penal de Guarulhos. O Luiz Henrique e a Rúbia Mara, do Coletivo Quilombo Urbano da cidade de Tiradentes. O Henrique Domingues, presidente do DCE da FATEC. Esther Rufino, coordenadora de Mulheres Negras da Educafro, que aqui representa também o Frei Davi. Vamos ouvir agora a professora Edna Roland. Vocês vão ouvir aqui uma pessoa que hoje coordena a política de combate, de promoção da igualdade racial em Guarulhos. Mas quando as Nações Unidas realizou uma conferência internacional para discutir a discriminação racial no mundo, uma brasileira foi relatora dessa conferência internacional. E essa brasileira é essa mulher que vai falar agora, professora Edna Roland. Obrigada, deputado Orlando Silva. Agradeço a possibilidade de estar hoje aqui com meus irmãos e irmãs. Quero aproveitar para saudar aqui o nosso deputado Alencar Santana, da cidade de Guarulhos. Eu, inicialmente, quero aqui falar em nome do município de Guarulhos, do governo de Guarulhos, aonde sou hoje a coordenadora da igualdade racial. Como talvez muitos de vocês não saibam, Guarulhos foi um dos epicentros das mortes de maio. Infelizmente, nós apresentamos naquele momento uma alta estatística e a denúncia dessas mortes foi feita naquele mesmo ano, quando organizamos a primeira marcha da consciência negra em Guarulhos, no dia 15 de maio de 2006, uma data que ficou marcada no meu coração e na minha mente, que eu jamais esquecerei. Mas, como já disse o deputado Orlando, eu sou também membro de um grupo de trabalho das Nações Unidas, hoje encarregado da implementação da Declaração e Programa de Ação de Durban, que é este documento que saiu da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, conferência na qual o Brasil teve um papel de protagonista. E eu queria dizer aqui que, infelizmente, o que nós vivemos no Brasil hoje não é apenas um resquício do processo da escravidão. Lamentavelmente, o racismo antinegro continua a existir, ele persiste, ele é uma máquina de destruir pessoas negras e, lamentavelmente, ele está ainda ocupando um papel muito fundamental, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Se nós lembrarmos as cenas que nós estamos assistindo nestes últimos meses e semanas, milhares de imigrantes africanos que estão tentando fugir das guerras, da fome, da violência, buscando uma saída e que estão chegando todos os dias nas fronteiras dos países europeus, que estão atravessando o Mediterrâneo em barcos precários e que, ao chegar do outro lado, o que encontram são fronteiras fechadas. Países como a Áustria, que encontrou como solução construir um muro, fechando todas as fronteiras da Áustria para que nenhum africano possa entrar. Outros países que estão colocando
cercas eletrificadas para que essas pessoas desesperadas não possam encontrar uma forma de viver. Isso para nós significa que isso está absolutamente articulado com o genocídio que nós vivemos hoje no Brasil contra, especialmente, a nossa juventude. Da mesma forma, nós assistimos, aterrorizados, na semana passada, um jovem branco de 21 anos nos Estados Unidos que saiu para matar, saiu para destruir negros. Portanto, o racismo, ele é uma máquina de guerra. Ele existe e ele está presente no mundo em que nós vivemos. Nós temos que compreender isso, a profundidade dessa questão, para que nós não subestimemos o nosso inimigo. Eu estive na semana passada em Madrid, na Conferência Afro-Madrid 2015, que foi a primeira atividade internacional da década internacional dos afrodescendentes, que assim foi declarada pelas Nações Unidas. Nós precisamos, no Brasil, enquanto a maior população de afrodescendentes no mundo, assumir um programa de ação para os próximos 10 anos que tenha a necessária força, né, e que possa provocar realmente mudanças no cenário que nós vivemos no Brasil. Eu ouvi a proposta que foi apresentada pelo deputado de, nos próximos 10 anos, a cada ano, ir reduzindo os índices, né, de mortes de jovens. Eu acredito, senhor deputado, que esta proposta é uma proposta muito importante, muito relevante e que deve fazer parte de um plano nacional para a década dos afrodescendentes. E recebi essa proposta de forma muito favorável. Queria, finalizando a minha intervenção, me juntar a todos e todas vocês que se declaram contra a redução da maioridade penal. Nós sabemos que a redução da maioridade penal não vai reduzir de forma alguma a prática de eventuais atos ilegais por parte de segmentos da juventude. O que a nossa juventude precisa é de educação, precisa de assistência, precisa de atenção. Se nós pensarmos os gastos que são feitos pelo Estado brasileiro para a manutenção de presídios em péssimas condições, se esses recursos fossem gastos na oferta de escolas, na oferta de creches para as crianças, certamente que nós conseguiríamos baixar os índices de criminalidade de forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Obrigado, professora. Eu agradeço a todos vocês e estamos à disposição lá em Guarulhos para participarmos de todas as lutas contra o genocídio da nossa juventude. Beleza. Pessoal, primeiro o seguinte, tem uma inscrição que foi pedida aqui que não dá para fazer se não tiver identificação aqui, que é Juventude do PSOL. Precisa ver o nome de quem que a gente chama para poder falar pela Juventude do PSOL aqui do lado, tá? Quem pediu a inscrição se identifica. Segundo o seguinte, nossa meta era encerrar a reunião até às 10 horas. Então, vou pedir uma vez mais, para que as pessoas que estão inscritas, tem mais 14 inscritos, eles cumpram o tempo de 3 minutos, senão não vai rolar todo mundo falar. E quem viu no começo e viu agora, percebe que já está dando uma esvaziada, e é bacana, todo mundo está aqui, certo? Então, eu vou pedir para que todo mundo cumpra o tempo de 3 minutos. Vai falar agora o Helder de Araújo Barros de Jesus, que coordena o projeto Terça Afro e também da Juventude Viva. Depois vai falar o Helder, agora é o Helder, depois é o Helder, que é subprefeito de Jabaquara, depois o Renan, da UJS. O Helder. Pô, 2 Helder numa mesma sala, mano, isso é raro na minha vida. Bom, primeiro eu gostaria de saudar aos meus ancestrais, aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço e aqueles que conhecem melhor do que a mim mesmo. A eles eu saúdo porque dão-me a energia, o axé necessário para que a cada dia eu transforme a minha vida cotidiana em uma prática de luta. Uma prática de luta contra o racismo, contra as suas múltiplas facetas. Saúdo também a todos que estão aqui presentes, porque estão compartilhando dessa luta também. E saúdo especialmente a molecada que está em cima,
Coisa bonita pra caralho de se ver. Desculpa os palavrões aí, me emociono. Mas, mano, sobre a fala, fica até difícil pra mim o que dizer aqui de tantas pessoas que já vieram e falaram a ideia, altas ideias pesadas e tal. Então eu vou só tentar complementar um pouquinho mais. Quando a gente pensa no Brasil, e eu quero deixar bem claro também que a minha fala ela é destinada à maioria da população, não à minoria. Não vamos comprar essa ideologia de dizer que somos minoria quando a gente é efetivamente a maioria nesse país. Aliás, nós os construímos e fomos ao mesmo tempo afastados de todas as benéfices. Para a gente sobrou apenas as mazelas. E isso é proposital. O Brasil ele surge enquanto Estado com um grande temor. O temor de que houvesse aqui nesse país o que ocorreu no Haiti. Uma revolta, uma revolução negra. Em 1835, um dos projetos, uma das revoltas da Bahia, foi a Revolta dos Malês, que deixou um grande temor nas nossas elites brancas. O temor era, não vamos perder as nossas posições, não vamos deixar que o nosso status quo seja subvertido pela população negra. A partir daí, a gente tem um Estado que nasce essencialmente já racista. E esse racismo que se constitui, formulando enquanto Estado, ele perpassa por todas as instituições públicas. Desde o executivo até o judiciário, em tudo isso está embrenhado o racismo em si. Eu não confio num Estado desse. Se ele já nasce racista, é claro que suas práticas vão ser racistas. A polícia ela só surge no século XIX como modelo de contenção da população negra e de controle do espaço urbano e do corpo negro. Após 1835, o corpo negro passou a ser uma ameaça constante ao status quo e às elites brancas desse país, que precisaria ser combatido, criminalizado, encarcerado e morto. Eu não vou aceitar esse país. Eu não vou aceitar essa condição. O projeto genocida, em sua essência, ele falhou. Falhou porque se ele não falhasse, não estaríamos aqui hoje, lutando em pé e ainda vivo, saudando aos nossos ancestrais que nos deram a trilha para continuarmos na nossa caminhada. E, ó, eu vou falar real. O que eu quero mesmo é um país que, mano, seja tudo nosso e nada deles. Saravá e tudo nosso. Valeu, Helder. Antes do Éder, que é subprefeito de Jabaquara, falar, eu queria pedir que o deputado Alencar, que é do PT de São Paulo, parceiro nosso, agradecer a presença. Ele vai ter que caminhar para outro rumo, mas queria fazer uma saudação à nossa reunião. Muito obrigado, deputado Alencar. Bom, cumprimentar o Orlando, que preside aqui essa sessão. Também deputado Reginaldo Lopes, deputada Mariana e Rosângela. Tá ruim aqui. Cumprimentar aqui o deputado Orlando Silva, que preside essa reunião, deputado Reginaldo Lopes, que é presidente da CPI do genocídio, deputada Rosângela, deputada Mariana, parabenizá-los por ter essa CPI no Congresso Nacional, que vem na contramão, inclusive, do debate nacional colocado pelo presidente da Câmara, que está cometendo uma verdadeira atrocidade, um verdadeiro crime contra os direitos do povo brasileiro, e no caso do projeto da redução da maioridade penal, contra a nossa juventude. Deputada Alessi, sempre guerreira, nossa parceira aqui também na casa, conte conosco nessa batalha pela criação aqui, na comissão aqui na casa. Nosso presidente, segundo o deputado Reginaldo Lopes, assumiu o compromisso de criar uma comissão aqui também na Assembleia. Deputada Alessi estava nessa agenda, conte conosco. Cumprimentar todos que estão aqui presentes, toda a juventude, todos os movimentos. E é importante esse debate aqui em São Paulo, porque se o Congresso Nacional hoje debate a redução da maioridade penal, nós temos também, dentre outros, um grande culpado aqui no estado de São Paulo. Se a gente lembrar, recuperar a memória, quando nós tivemos as execuções em 2012 e 2013 da juventude aqui no estado de São Paulo, onde vários morreram na periferia, e a juventude negra, que mora na periferia, o governador
covardemente, escondendo naquela ocasião os problemas de segurança que a gente vive e a ineficiência do Estado de São Paulo, trouxe à tona o debate da redução da maioridade penal. Esse debate se retomou em 2013, passou o debate eleitoral e agora está na pauta colocada pelo presidente Eduardo Cunha, que esteve aqui, no começo do ano, no Palácio dos Bandeirantes, combinando a agenda com o governador Alckmin. Portanto, é importante que a gente faça esse debate, porque em São Paulo, como vários aqui falaram, dia a dia a juventude está morrendo. E nós não temos um esclarecimento sequer da própria polícia desse governador. Governador que não garante um conjunto de coisas fundamentais à nossa juventude, tem a coragem, de maneira covarde, escondendo seus problemas, de propor a redução e um encarceramento maior para a nossa juventude. Então nós temos que denunciar não só o genocídio, todas as execuções que ocorrem, mas bem como continuar a luta. Tenho certeza que o movimento e os deputados que defendem a nossa juventude, que acreditam de fato no mundo de paz, que dia 30 nós vamos conseguir resistir, porque nós temos que resistir dia 30. Mas as denúncias que a CPI pode fazer a todo o país e a outros organismos internacionais do genocídio que ocorre no país como um todo, nosso caso aqui em específico, em São Paulo, é fundamental para que mais pessoas tenham conhecimento e saibam claramente quem são os culpados pelas suas omissões e quem são ocupados também por transferir a devida responsabilidade. Conte conosco, estamos na luta com vocês. Um forte abraço. Alencar. Obrigado, Alencar. Vai falar agora o subprefeito de Jabaquara, subprefeito da Prefeitura Municipal de São Paulo, no distrito de Jabaquara, Helder Vieira, e depois Renan Alencar, do JS. Boa noite. Boa noite, deputado Orlando. Boa noite, deputado Reginaldo Lopes. Aqui, em nome deles dois, cumprimento a mesa. Senhores, eu tomei aqui a palavra para dar algumas informações e fazer alguns pedidos. Primeiro que de janeiro a junho deste ano foram mortos no Jabaquara 32 jovens. São jovens que foram mortos em ações da polícia ou de grupos de extermínio. Semana passada mesmo, antes da virada cultural, nós tivemos a morte de um jovem pai de família que levava seu filho para a creche. A atividade da virada cultural programada para o Jabaquara, para a comunidade da Taquaritiba, foi suspensa a pedido da comunidade. Quase um mês antes, 2 jovens indo para a escola foram mortos. Um foi ferido e o outro foi morto pela polícia. Antes de eu tomar posse, em março, já tinham sido mortos também 12 jovens. O Jabaquara é um distrito caracterizado por um IDH razoável, porque se tira a média dos mais ricos pela média do mais pobre, e o Jabaquara fica com um IDH bom. Mas isso é uma espécie de maquiagem contábil. Porque no Jabaquara há um conjunto de comunidades, de jovens trabalhadores, de jovens negros, de jovens pobres, que lutam e labutam todo dia e que são perseguidos cotidianamente. Trago esse dado aqui porque a gente, como subprefeito, pode muito pouco nesse caso. A gente tenta fazer algumas ações de diálogo com a polícia, de articulação com os órgãos de segurança, de eventos, de fóruns, de algumas ações, mas há limites do poder público local. Então a gente vai pedir para a CPI